Bem-vindos ao Evolutio Cast, onde seu próximo insight é só um play de distância. Aqui falamos de ideias que inspiram, histórias que transformam. Prepare-se para evoluir um pouco mais, porque sua mente é o universo em expansão. Você está no Evolutio Cast e a jornada começa agora. Ei, vem cá. Você já teve aquela sensação de estar vivendo uma vida que não é sua? Cumprindo as expectativas, colecionando conquistas, mas se sentindo vazio por dentro? Seja bem-vindo, esse é o Evolution Cash, um espaço para quem decidiu crescer por dentro, para conquistar por fora. Meu nome é Gustavo Ian, sou mentor de desenvolvimento pessoal, especialista em neurociência do comportamento, e hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento como ponto de virada, mas não somente na sua, mas principalmente na minha vida. Então a história de hoje vai ser a minha. Se você não me segue no Instagram, já aproveita e me segue lá, @GustavoIANN. Por lá eu compartilho conteúdos diários, não somente sobre inteligência emocional, mas também neurociência, performance e principalmente transformação real. Vamos lá então. Pessoal, por muito tempo eu vivi no piloto automático, essa que é a verdade. Eu cresci sempre buscando ser o melhor e aqui, lógico, que tem muito a ver com as minhas experiências de vida, tá? Eu tive uma conversa uma vez com meu pai quando eu estava a caminho da escola e ele virou para mim e falou bem assim: Gustavo, o que as pessoas conquistarem em 10 anos, você vai conquistar em 5. E aí eu gosto muito de ressaltar isso, a importância de um profeta na sua vida, né? O que é um profeta? Aquela pessoa que vai lançar palavras de destino. E então eu tive essa pessoa do meu lado, que foi meu pai, e ele falou: filho, o que as pessoas vão conquistar em 10, você vai conquistar em 5. Beleza, internalizei isso e aos poucos eu fui realmente sendo melhor, não somente para mim, mas também para os outros. Aos olhos dos outros eu era o melhor. Um líder excepcional, um profissional super qualificado, que dava resultados e etc. Beleza. A minha vida corporativa teve uma ascensão muito rápida. Então eu tive uma vida estável, relacionamentos que funcionavam, tudo dando certo, resultado financeiro, resultado nos relacionamentos, tudo indo, caminhando para uma vida simplesmente assim, estável. Mas por dentro eu sabia que não era isso que eu queria. Eu queria intensidade, eu queria dinâmica, eu queria movimento. Em alguns momentos da minha vida, inclusive, eu precisei terminar relacionamentos. Não porque eu não amasse a pessoa, mas porque eu me sentia desconectado de fato de mim mesmo. Eu estava conduzindo minha vida para algo que eu não queria. E foi aí que eu percebi que para eu estar com alguém, eu precisava primeiro estar inteiro comigo. No mundo corporativo, eu também era admirado, mas tinha dias que eu me olhava no espelho e me perguntava: cara, para quem eu tô fazendo isso? É para mim? De fato tá fazendo sentido isso para mim? E a resposta quase sempre era muito dura. Eu sempre olhava no espelho e falava: cara, eu tô simplesmente vivendo a vida que escolheram para mim, a vida perfeita para outra pessoa. E só para você entender um pouquinho dessas minhas mazelas, eu ganhava bem a ponto de eu não precisar fazer concurso público. Porque, assim, na verdade, a construção da minha família sempre foi baseada em cima de concurso público. Portanto, eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu preciso garantir que eu não vou precisar fazer um concurso público. E, no final das contas, o concurso público não veio na minha cabeça como uma opção, e sim como um lugar de dor. Até porque eu tenho experiências na minha família que não foram bacanas com concurso público. E tenho experiências muito positivas com concurso público. E vem justamente desse lugar de estabilidade para mim o concurso público, sabe? Então, logicamente que isso não bateu com os meus valores, especialmente do ponto de vista dessa estabilidade, dessa monotonia. Então foi aí que eu resolvi fazer um planejamento estratégico.
tá? Assim como eu já fazia muito bem planejamento estratégico para a empresa, eu falei, cara, eu vou fazer um planejamento estratégico pessoal para mim. Foi quando então eu mergulhei no autoconhecimento, comecei a estudar comportamento humano, neurociência, espiritualidade e principalmente comecei a reconhecer meus próprios valores. E nesse exercício eu entendi que o meu principal valor era a liberdade. Integridade, propósito, crescimento, enfim, o principal era a liberdade. Percebi então que eu estava fora desses valores, simplesmente o fato de estar fora desses valores, de não estar congruente com esses valores, me gerava ansiedade, uma autossabotagem e principalmente uma desconexão de quem eu era. Foi só aí então que eu decidi alinhar a minha vida a eles. Meus relacionamentos, mudei minha rotina, mudei minha profissão e comecei a sentir paz e coerência dentro de mim, a ponto de que o autoconhecimento, para mim, ele se tornou uma questão de sobrevivência. E a verdade é que, para mim, ele foi muito além de uma simples questão filosófica e muito mais uma questão de direção, de ser realmente o piloto da minha vida. E então, assim, começa a minha história com o autoconhecimento. E, logicamente, como eu falei para vocês, o autoconhecimento ele é um processo diário, contínuo. Então, Gustavo, por que o autoconhecimento é o ponto de partida real? O autoconhecimento ele é a nossa capacidade de nos perceber, de entender quem a gente é, como a gente pensa, o que a gente sente, por que a gente reage de uma forma em detrimento de outra, e principalmente na minha cabeça, por que eu decido da forma que eu decido, porque eu ajo da forma que eu ajo. E como uma pessoa que gosta muito de dados, de estudar e etc, eu fui atrás de entender como que isso funciona para a ciência. E eu achei que a ciência, ela realmente sempre tinha que validar a parte prática. E então eu fui atrás disso e encontrei algumas respostas, não somente de âmbito filosófico, mas principalmente respaldo na ciência. E a neurociência, ela traz isso, que o autoconhecimento, e aí eu vou entrar um pouquinho só na parte técnica, tá? Ela tem uma ativação do córtex pré-frontal medial, que é basicamente aquela região ali do nosso cérebro que está associada à reflexão, tomada de decisões, até mesmo à empatia, tá? Então, essas pessoas que se conhecem, que entendem os seus limites, seus valores, elas têm mais inteligência emocional, elas têm clareza de propósito e principalmente uma alta capacidade de autorregulação, que é basicamente o segundo pilar da inteligência emocional. Lembrando que o primeiro, logicamente, que é autoconhecimento, e aí você vai ver na literatura o Daniel Goleman falando como autoconsciência, tá? Eu gosto de trabalhar isso como autoconhecimento, porque é basicamente a autoconsciência, mas o autoconhecimento ele envolve muito uma parte mais holística, na minha visão, do que a autoconsciência em si. Então, viver desconectado de quem você é te torna uma pessoa mais reativa, mais ansiosa e, principalmente, te torna uma pessoa mais vulnerável à validação externa. E aqui eu quero até lembrar você que no meu canal tem um vídeo lá falando sobre o vício emocional em validação externa e como que esse vício ele prejudica a nossa tomada de decisão. E principalmente como ele direciona, né, a nossa condução de vida. Então, meus amigos, viver desconectado de quem você é te torna realmente uma pessoa mais presa em ciclos repetitivos. Você precisa agradar para se sentir aceito. Você muitas vezes tem medo de ficar sozinho consigo mesmo. Você não consegue curtir o seu momento consigo mesmo. E aí nós temos diversos exercícios, tá? Para trabalhar essa parte da solitude, que inclusive é o que eu quero propor para você aqui como a ferramenta prática da vez. Bom, quando a gente fala dessa conquista, desse espaço do autoconhecimento, nós precisamos entender que, de fato, ele precisa ser construído, tá? Ele não é algo que você vai olhar, nossa, eu me conheço, estou nervoso. Não. Essa parte, logicamente, que faz parte de você trazer consciência para dentro de si, mas é muito mais importante você entender que o autoconhecimento ele é um campo holístico. Então, você vai entender
como que você se sente, quais são seus valores, seus pontos fortes, seus pontos fracos, aquilo que te tira do eixo, um gatilho emocional, um vício emocional, as tuas experiências, você tem que considerar as tuas experiências para você ter uma base sólida de diagnóstico sobre si mesmo, tá? Então é um autodiagnóstico. E é isso, meus amigos. Então, quando a gente fala do autoconhecimento, a gente precisa ter esse entendimento de que o autoconhecimento ele não é sobre você se definir, é sobre você se reconhecer. E quando você se conhece, você para de se sabotar e começa a, de fato, escolher quem você quer ser de forma intencional, beleza? Essa é a mensagem final que você deve ficar desse podcast. O autoconhecimento não é sobre se definir, e sim sobre se reconhecer. Até porque, como seres humanos, nós mudamos de fato o tempo inteiro. Nós aprendemos coisas novas e isso vai construindo a nossa vida. E quanto mais nós fortalecemos aquilo que nós vivemos, mais facilmente isso está atrelado à nossa identidade. Beleza? Ferramenta prática de hoje, então, é basicamente um roteiro de si mesmo, tá? O exercício de hoje ele é simples, consiste em 3 perguntas. Eu quero que você me responda, que você se responda, na verdade, quais são os 3 momentos mais transformadores da tua vida, tá? O que eles revelam sobre os seus valores reais? Quais foram aqueles pontos de inflexão que você falou assim, caramba, isso daqui mudou o rumo da minha vida? E quais foram os valores que guiaram as tuas decisões? Isso é um exercício de autoconsciência, tá? A segunda pergunta que eu quero que você responda a si mesmo é: quais valores reagem às tuas decisões hoje? E quais valores você gostaria que regessem as tuas decisões de amanhã? São essas 3 perguntas que eu quero que você se responda. O que você é hoje e quais valores representam a tua vida hoje? E quais valores você gostaria que representassem a tua vida de amanhã? E para finalizar, um exercício extra, tá? Principalmente aí para quem não consegue ficar sozinho, um baita exercício de autoconhecimento, é você ir para algum lugar sozinho. Qual foi a última vez que você esteve sozinho, que você saiu para algum lugar sozinho, simplesmente para curtir a tua própria companhia? Aproveita esse podcast, que esse seja um podcast incentivador na tua vida para que você possa ter essa mudança de cabeça, essa mudança de atitude e principalmente iniciar esse momento de autoconhecimento, essa jornada de autoconhecimento que não termina. E lembrando que se você deseja ter um acompanhamento aprofundado, participe da minha mentoria de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. É uma jornada única, tá? Eu realmente tento gamificar ao máximo, trazer ferramentas, tudo isso para que você tenha resultado. Meu objetivo é que você tenha resultado. E lógico que eu não sou bonzinho, né? Esses resultados eles acabam retornando para mim em forma de depoimentos e indicações. E tudo isso eu faço com o maior carinho porque realmente é a minha missão de vida. Então acesse lá www.gustavian.com.br/mentoria e faça a aplicação. Certamente vai ser um prazer a gente caminhar juntos. Esse então foi o Evolution Cast de hoje, a sua dose semanal de expansão pessoal com propósito. Até o nosso próximo episódio. Lembre-se, a nossa única opção é evoluir.